Olá pessoal, mais um vídeo aqui e pensando sociologicamente hoje sobre o quê? Sobre a ideia do neoliberalismo, uma ideia muito popular, muito comum. Tem aquela ideia, sabe, privatiza que resolve. O Estado neoliberal ele é muito baseado no enfraquecimento, né, ou na diminuição de toda a esfera do poder estatal, diminui o Estado cada vez mais mínimo, e aí você tem um mercado para regular. Um mercado para resolver. A panaceia será o mercado, a panaceia que vai resolver todos os problemas. Entretanto, a gente tem um exemplo da crise nas lojas americanas que vem demonstrar pela enésima vez que o mercado não é esse Deus, né, que vai resolver tudo, essa mão invisível que é muito superior a qualquer gestão e administração pública. Vem comigo. E aí, estamos cá mais uma vez, pensando, né, sobre o Estado, sobre a economia política, sobre a sociologia, e vamos que vamos. Pessoal, é muito comum, né, não só no Brasil, como em vários países, porque a gente tem uma hegemonia do capitalismo mundial. O capitalismo, ele teve alguns processos e idas e vindas. A gente pode percebê-lo a partir das diversas formas de Estado que a gente teve no mundo afora. Então você tem aí o Estado absolutista, aquele primeiro Estado que centraliza tudo, mas você tinha ainda a figura do rei, a figura do imperador, a figura ali muito focada, né, que tinha decisões arbitrárias, que tinha a responsabilidade por cunhar moedas, a responsabilidade pelo território, etc. e tal. Não muito aberta, né? E aí depois do Estado absolutista você tem as revoluções burguesas e advém o que, né, como resultado? O Estado liberal. O Estado liberal, em tese, defende as liberdades individuais, civis, a representação política. Você pensa aí em John Locke, você pensa ali nos autores, né, contratualistas da modernidade, e você tem também, né, no lado da economia política, a liberdade de você tecer e desenvolver o mercado. Então, por isso, né, o liberalismo, o Estado liberal, a ideia liberal, é por conta disso, liberar a economia. Não é que vai ser um Estado mais liberal para todos, não. Com o advento do Estado liberal, tem muita crise também, né, no capitalismo. Né? A gente tem ali as crises em relação ao monopólio, oligopólio, Primeira Guerra Mundial, em busca de território, busca de comércio mundial, crise entre as potências mundiais, imperialistas e capitalistas, e aí advém como resultado, além da guerra, crises constantes. Por exemplo, a crise de 29, né? Uma crise aí de superprodução e falta de mercado. Como resposta veio, né, por um lado, o Estado nazi-fascista, o Estado nazista na Alemanha e o Estado fascista na Itália, com um controle muito profundo, mas, entretanto, muito ligado ao capitalismo. E, de outro modo, muito embora contrário, veio também o Estado socialista. O Estado socialista, né, ele defende ali, né, a regulação estatal dos meios de produção, que no Estado liberal, no Estado capitalista, esses meios de produção são privados. No Estado socialista, não, é o Estado que vai desenvolver o controle sobre esses níveis, né, de produção que são estratégicos. Né? Então, produção de água, produção de recursos como energia, infraestrutura, cuidado para com a logística, né, de todo o país, etc. e tal. Bom, vem depois o estado de bem-estar social, que é um estado que visa aproximar a regulação e o controle do mercado e também ceder e impactar de maneira positiva a classe trabalhadora, né? Os mais pobres, melhorando o salário, melhorando ali as realidades sociais, melhorando a segurança, né? A seguridade social e tudo mais. Então, se dando uma escola, uma saúde de qualidade, um salário digno, colocando as pessoas também num ponto na qual elas se tornem aí cidadãos e consumidores também. Só que o estado de bem-estar social, ele ocorreu muito bem em alguns países. Em outros não. Você teve uma mistura de estado liberal, por vezes algum estado totalitário, e não chegando de fato ao estado de bem-estar social. Como resposta, né, a gente teve a resposta da Grã-Bretanha e a resposta também dos Estados Unidos, um com a Margaret Thatcher, depois com o Ronald Reagan,
que foi a resposta do neoliberalismo. Então vem depois o Estado neoliberal. Beleza. Qual que era a defesa supra-sumo do Estado neoliberal? É a defesa de que o mercado vai regular tudo e você tem que privatizar serviços, privatizar empresas que por outro momento foram públicas. Então você privatiza empresas de energia, empresas de transportes, empresas de telecomunicações, infraestrutura portuária, infraestrutura de transportes rodoviários. E aí você começa a privatizar tudo, inclusive a educação. Como a gente tem alguns modelos lá nos Estados Unidos, na França e em alguns outros lugares, né? Escolas Carter, terceirização na educação, etc. e tal. Bom, beleza. Só que por trás não é só a questão da infraestrutura, né? Há também um modelo muito forte de defesa ideológica. Essa defesa ideológica ela visa inculcar na mente das pessoas, na população como um todo, de que todo tipo de administração pública é ruim, que o Estado está muito propenso à corrupção e que todo tipo de administração empresarial, né, a administração do mercado, ela é muito superior. Então isso está muito em foco, muito na moda. Só que a gente vê com os exemplos, a gente teve aqueles exemplos das bolhas inflacionárias, bolhas de problemas, né, que a gente teve nos bancos de investimento imobiliários lá nos Estados Unidos em 2008. Foi a grande crise do capital recente. A gente tem crises sucessivas no capitalismo. No caso agora, você tem esse problema, no caso brasileiro, de uma empresa muito famosa chamada Lojas Americanas. Essa Lojas Americanas, ela teve problema no seu caixa, no qual os seus CEOs, né, que são os executivos, eles alteravam ali, faziam maquiagens, né, no seu controle de caixa, nas suas planilhas, para que pudessem receber os seus dividendos. Os dividendos são os lucros dos acionistas e, sobretudo, os lucros da diretoria. Só que a loja estava indo de mal a pior. A empresa estava indo de mal a pior. Mas veja bem, sem algum tipo de controle e regulação, isso se torna ainda mais comum, né? Então é preciso que o Estado realmente regulamente, controle, faça leis cada vez mais fortes em relação ao controle do capital. Senão a coisa descamba, né? Por exemplo, esses CEOs, eles alteraram ali o caixa. Como que eles fizeram isso, né? A partir de empréstimos. Os empréstimos que eram feitos nos bancos eram relacionados e entrava-se como dinheiro de lucro. E aí ia o lucro para os seus bolsos. Outra forma também era você maquiar em relação às ações. Então é muito perigoso, né? Você fala, mas para uma empresa entrar no mercado financeiro, ela tem que cumprir vários requisitos e pré-requisitos. Como que essa empresa estava lá, né, funcionando de mal a pior? Você tem empresas de consultoria que estavam dando aval. Então, assim, é muito ruim. Nem sempre o mercado ele vai ser a resposta e vai ser a panaceia para resolver todos os problemas. Há muita corrupção no mercado, há muito problema com os bancos, inclusive isso. Bom, aí tem um brasileiro que vem nos dizer, nos informar, nos alertar muito sobre isso, muito antes, né, do problema das lojas americanas, que é o Gessé Souza. Tem esse livro dele aqui, por exemplo, A Elite do Atraso, que ele vem falar o seguinte, ó. Gessé Souza, Elite do Atraso da Escravidão Lava Jato. Ele falou, olha, a gente tem problemas, né, nas condições culturais do Brasil e da periferia mundial, dos países periféricos, né, que tem uma elite muito ligada aos países centrais. Então você tem uma elite da burguesia, os 1% que ganham muito, que exploram, né, a classe trabalhadora exploram a sua população e seus povos, né? E eles têm um intercâmbio muito bom com os países centrais. Então, por exemplo, a elite brasileira, ou a elite chilena, a elite argentina, tem um intercâmbio muito bom com a elite norte-americana. Né? Então, os recursos desses países periféricos acabam indo para os países centrais de maneira muito facilitada e a preço de banana. Então, por exemplo, as commodities. E aí você tem outro livro também que ele escreveu, ó, Gessé Souza, a tolice da inteligência brasileira ou como o país se deixa manipular pela elite. Então aqui ele dialoga muito, né, com a ideologia, com algumas ideias de que a população brasileira ela é fraca de maneira racional, muito propensa à emoção, ao coração, muito propensa à afetividade,
muito propensa à corrupção, muito propensa a desvios institucionais, etc. E aí, a cultura europeia ou norte-americana seriam os exemplos que nós teríamos de razão, uma cultura muito ligada à educação, uma cultura muito ligada aos negócios, ao empresariado, e uma cultura muito positiva e não corrupta. Vocês conseguem perceber essa criação, essa produção que torna-se e legitima, justifica o empobrecimento quase determinístico, né, da população brasileira. Ah, os brasileiros são atrasados, o jeitinho brasileiro, a cordialidade brasileira, etc. e tal. Então, é o que está aí. É a cultura dominante. É a ideologia dominante, que Marx e Engels já muito tempo atrás já falavam, já denunciavam, né? Que a cultura da classe dominante ela acaba sendo hegemônica e sendo aí um exemplo, né, de idear, um conjunto de ideias que levam a crer os modos de vida da classe dominante. O último livro dele, que eu li, José Souza, A Guerra contra o Brasil. Muito importante, como os Estados Unidos se uniram a uma organização criminosa para destruir o sonho brasileiro. Aqui ele vai falar muito, né, o sociólogo José Souza, que foi autor, né, desse best-seller, Elite do Atraso. Ele vai falar, olha, o culturalismo que vem lá de Franz Boas, que depois vem de Gilberto Freire, que tentava, né, mostrar que a sociedade brasileira, a sociedade miscigenada, é um pouquinho, né, mais propensa à afetividade, ao jeitinho. Essa ideia, ela acaba virando, né, para a classe média brasileira como uma ideia de inferioridade. Então as pessoas elas realmente julgam que os brasileiros são inferiores. A gente precisa de tudo de fora, a gente precisa de empresas de fora, a gente precisa de uma regulação de fora. Se tudo aqui é ruim, é um complexo de vira-latas, né? Tudo aqui é ruim. Se tudo daqui é ruim, vamos deixar que os outros administrem. Então a ideia de privatização também tem esse escopo. Se nós não conseguimos cuidar das empresas públicas, é melhor privatizar, sobretudo para os países centrais do capitalismo. Beleza? Então fique muito esperto. As lojas americanas é esse exemplo de que o empresariado não é exemplo, de que o mercado e o capital não é exemplo. A gente pode gestionar, né, fazer uma gestão, fazer uma administração muito superior, independente da ideologia do neoliberalismo, que agora, né, a ideologia é do empreendedorismo. E aí? Vamos pensar. Continue pensando sobre isso e um forte abraço. Até o próximo tema, até o próximo vídeo. Valeu, até mais.